Boa tarde. Vou gravar esse vídeo pensando principalmente no nosso querido Samuel Vieira, Sam, Tom e Giovanni, mas também posso acabar compartilhando com outras pessoas. É para mostrar algo que eu prometi pro Tom e que está pronto. E que o Giovanni está trabalhando não exatamente nisso, mas em algo conectado com isso, né? Mas o Sam e qualquer usuário mais adepto, mais assíduo do nosso método, da nossa plataforma, e que também goste muito de idiomas e desse processo, eu acho que vai apreciar muito. Não é uma funcionalidade que eu acho que muitos usuários vão aproveitar diretamente, só que ele vai redundar em outras coisas. Então vamos lá, o que que é? É edição de conteúdo. Então, eu estou aqui no meu login onde eu uso a Fluency praticamente todo dia, né? Tanto que eu estou com uma streak de mais de 300 dias, estou avançando no alemão. Eu vou aproveitar para dizer aqui que eu vou começar umas maratonas de estudo de alemão e eu pretendo fazer isso live stream. Então, o primeiro vai ser dia 14, daqui uma semana. Próximo domingo, dia 14 de dezembro, eu pretendo ficar, não sei ainda exatamente que horas, mas umas 6, 8 horas só estudando alemão. E aí, quem sabe, esse nível aqui eu consiga melhorar em um só dia, né? Subir. Tô bem ansioso para chegar no B1. Acho que eu mereço chegar no B1 logo. Mas vamos fechar parênteses. E vamos aqui, Edit Content, tá? Eu vou deixar aqui a interface em inglês, que eu sempre uso assim, mas vou falar em português. Então, essa seção aqui é nova na plataforma de uns meses para cá. Mas apesar de já existir de alguns meses, eu terminei de implementar isso, eu acho que em agosto, mais ou menos, desse ano, né? A parte de edição manual. Mas eu não divulguei. Então, provavelmente não tem ninguém usando, ou praticamente ninguém. E aí você consegue, então, aqui editar seu conteúdo de vocabulário, gramática, pronúncia e suas redações. É o mesmo conteúdo que aparece nas lições, né? E é o mesmo conteúdo também que é usar aqui em Writing, aqui no Timeline e nos jogos. Ou seja, é o seu conteúdo. Isso aqui é o conteúdo do aluno que, se for um aluno da Fluency e não de aulas regulares com professores humanos, então esse conteúdo todo vem das aulas na Fluency. As correções gramaticais, sugestões de vocabulário, correções de pronúncia e as redações que você envia e são corrigidas também pelo seu professor de IA. Varia por idioma, mas é tudo personalizado. Perfeito. Então, a primeira ideia ao implementar isso foi, e ainda é, de você poder editar manualmente. Então, aqui está na sequência das coisas mais antigas, né? Eu comecei a estudar em 2024, só que eu estudei pouco, né? Aí dei uma parada longa, eu só realmente considero que eu comecei a estudar alemão com um pouco mais de seriedade foi esse ano, 2025. Mas eu tenho esse conteúdo mais antigo. Mas eu posso também inverter a sequência e ver meu conteúdo de hoje, né? Aqui foram as 3 palavras que a Kátia, minha professora, me sugeriu hoje durante a aula ou depois da aula na minha lição. E aí eu posso pegar qualquer um desses e editar. Agora sim, o conteúdo está vindo melhor, especialmente gramática. Mas deixa eu ver assim, se eu tenho alguma crítica de cara com algum desse conteúdo aqui. Verschieden Arten. Esse aqui tá estranho. Vários tipos, né? Mas eu vou deixar. Tá, eu não tenho nenhuma crítica de cara, assim, olhando muito rápido, muito superficialmente. Mas. Então eu não vou nem fazer nenhuma mudança aqui. Mas eu posso entrar aqui e mudar, especialmente o significado, o contexto. No conteúdo antigo, aqui não tá ruim porque eu já editei. Mas assim, vinha muita coisa em inglês, né? Vinha muita coisa em inglês em vez de alemão.
vinha muita coisa em que no significado meio que repetia a palavra mesmo estava incluso no sentido, e aí ficava fácil demais para alguns jogos, né? Ou na frase de contexto não vinha a palavra exata, né? Via alguma variação que aí também, ao contrário, não funcionaria nos jogos porque essa frase aqui tem que incluir essa palavra. Então, uma série de problemas. E aí eu posso apagar também o conteúdo, né? Mas o principal geralmente seria editar. E a mesma coisa para todos os outros tipos de conteúdo. Mas aí eu percebi que, olha só, vocabulário eu tenho 1.700. Então eu comecei a editar manualmente, com muito interesse, só que eu vi que mesmo com todo o interesse que eu tenho, eu não ia nunca dar conta de editar 1.700 vocábulos, né, vocabulários manualmente. Então eu implementei edição com a IA. Eu já usei isso. Acabei de subir isso para produção hoje. Mas eu vinha testando muito, muito, muito. Então, e aí eu fiz mais 100 agora. Então, acho que eu já fiz 200. Não, eu fiz 100, na verdade. Eu fiz o primeiro 100 aqui. Então, agora eu preciso editar os próximos 100, né? Mas eu não vou fazer todos de uma vez, não. Eu não vou fazer todos de uma vez, mas eu vou ilustrar aqui para vocês como funciona. Não consigo dar uma pausa aqui. Eu não sei por que antigamente você conseguia dar pausa, uma coisa sem sentido. No OBS que eu não consigo pausar a minha gravação. Totalmente sem sentido. Deve ter como, mas eu não descobri. Então, eu só preciso consultar aqui. Eu tenho um certo controle do que eu já editei e o que eu não editei, né? Mas era justamente os primeiros 100, eu tenho quase certeza. Então, vamos lá. Eu vou fazer um manualmente. Manualmente não, eu vou fazer um de cada vez aqui inicialmente. Então, eu clico aqui nesse botão que é para a IA editar para mim. E aqui no vocabulário é mais rápido, que cada modelo é diferente. Então, veja o que ele fez aqui. Ele mudou a definição. Não sei se eu gostei muito da mudança aqui, porque ele acabou usando o Zaft. Aqui eu acho que eu até preferi, é raro isso, mas eu acho que eu até preferi isso aqui. Pelo menos eu não queria ter essa palavra Zaft. Então eu vou editar aqui. Essa primeira parte. Mas aqui está bem melhor. Porque na primeira frase, imagina se você vê só essa frase. Sim, eu bebo. Aí a palavra em branco. Não tem como eu chutar, né? A não ser que eu lembrar especificamente dessa frase. Não tem como eu chutar. Mas aqui, sim, eu tomo água em branco para o café da manhã. Aí já fica mais, não é fácil, mas fica mais viável eu lembrar. E esses acréscimos que ele faz, ele leva em consideração o contexto da aula. A gente manda dados do resumo da aula, de outras correções. Então, não é aleatório o que ele acrescenta. Geralmente, eu não sei nesse caso aqui, mas muitas vezes ele é vinculado com a aula. Então, como vocês viram aqui, eu posso modificar aqui dentro, né? Ou não, e aí eu posso aprovar. Tá, só que assim, como eu quis mostrar um individualmente, eu consegui estudar ele, olhar e fazer minhas mudanças. Mas como eu tenho 1.700, eu não vou fazendo isso todas as vezes. Eu vou fazendo até 100 de uma vez aqui e eu não vou ficar olhando, eu vou só aprovando tudo. Deixa eu fazer esses 3 de uma vez. Eu poderia selecionar os 100, né? Mas como eu não consigo também nem dar pausa no vídeo, é melhor eu fazer menos agora. Mas é o mesmo princípio. Assim, aqui ele não mudou nada, o que está ótimo, né? Não é para ele mudar quando não está precisando mudar. Aqui ele fez umas mudanças, aqui sim. E aí eu posso salvar tudo, except all, de uma vez. E aí salva tudo. Maravilha.
Tá, vamos para gramática agora. Gramática também eu editei os primeiros 100. Então, vamos passar para... Aqui também está na ordem dos mais antigos primeiro, né? Então, vamos agora para... esse aqui também está editado. Então, percebam que nesses mais antigos, diferente dos mais recentes, esses mais antigos, eles não trazem o negrito, o taxado quando está errado e o negrito quando está certo. E aí, não segue uma lógica que a plataforma espera e, portanto, além de não ficar tão didático e tão bonitinho nas lições, não serve para o jogo maravilhoso que a gente tem de treinar gramática, que é o Grammar Rush. Não serve, né? Então, além de várias outras lógicas implementadas aqui para ele melhorar, tá essa questão, eu vou até fazer um aqui, de ele inserir o taxado e o negrito. A gramática, ele demora mais. É engraçado, é interessante, porque ele é mais barato. Para o Giovanni, que está acompanhando isso mais de perto, aqui a gente está usando o GPT-5 Mini, mas com mais raciocínio médio. E aí ele é bem mais barato do que o vocabulário para fazer a edição, porém ele demora mais. Então você vê, agora ele colocou uns asteriscos que se convertem nessa formatação que eu estava falando, né? E aqui ele não precisou fazer outras grandes mudanças. A explicação gramatical estava em inglês e agora já está em alemão. Então ele faz vários tipos de mudança além dessa questão da formatação. Vou aceitar. E da mesma forma que... lembra que eu falei sobre aquele exemplo lá do suco de laranja, né? Para o café da manhã. Então aqui está a questão do café da manhã. Foi por isso que ele pegou isso da lição e completou aquela frase daquela forma. Então, só para mostrar que dá para fazer mais de um de cada vez, né? Vou fazer 3 de novo aqui também. Vai demorar talvez um minutinho, mas vale a pena para ir vendo o que ele faz. Esse aqui tá simples também, eu acho que ele vai só mais formatar. O que eu imaginei. Ele fez mais foi formatar. Mudou algumas outras coisas, mas foi principalmente formatação. Aqui não deu certo, né? Isso é raro. Isso eu vi dos últimos... Eu acho que é mais ou menos 2%, 3%, que não sei por que isso acontece, né? Que ele não botou os asteriscos para formatar. Então pode acontecer. Mas isso também não tem um prejuízo, né? Não é que quebra nada. Só fica... Aliás, aqui foi outra coisa que aconteceu. Tem algum erro, alguma inconsistência provavelmente dos registros no banco. Porque, veja, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra. Né? Então aqui eu vou simplesmente não aceitar. Né? Mas esses dois aqui, legal, em princípio. Aqui não ficou tão bom porque ele selecionou um texto muito grande para mudança. Isso não necessariamente está errado, é porque o später, essa palavra, ele precisava ir no começo da frase, está no final, né? E precisava ir para o começo. Aí ele acaba tendo que sinalizar toda essa... tudo isso, né? Toda essa seção inteira. Mas idealmente ele seleciona um trecho menor da frase para destacar, né? Para fins de correção. Então aqui eu vou ter que... eu vou ver depois. Ou fazer na mão, ou simplesmente tentar de novo com a edição de IA. Mas vamos pular. A pronúncia, eu não implementei edição com IA porque não tem muito o que fazer aqui. Né? É mais simples, é só uma palavra. Então aqui, no máximo, seria revisar e ver se tem algum que você acha que não vale a pena, está muito repetido, não vale a pena ficar treinando. Pode ir deletando. Né? Mas no mais, não tem muito o que fazer. Agora, redação é fundamental. Redação é fundamental. E aqui eu inovei mais. Tanto que as inovações que eu fiz aqui, ele demora um pouco para carregar,
Mas o que eu inovei aqui, eu vou acabar trazendo de alguma forma, né? O Giovanni, eu, o Juan também, que está trabalhando com a gente vai acabar trazendo isso para a própria correção da redação inicial, não só para essa edição. Eu já vou explicar. Então aqui eu já editei muitos. Eu acho que eu estou na página 6 aqui. Pronto. Não, esse aqui eu já editei. Esse aqui é um bom exemplo. Essa correção, ela não está nada didática, né? Isso aqui, como que eu vou ficar estudando isso? É demais, né? Tudo bem, tinha um monte de coisa errada e precisou corrigir tudo, né? É uma correção normal, só que é muito pesado, a correção é muito pesada para eu então poder aproveitar isso. Tanto no estudo visual, na minha lição, que aparece desse jeitinho, como também no jogo Racing Letters. Esse jogo, se eu entrar no Racing Letters agora, eu vou fazer isso, inclusive, porque acho que vocês podem interessar. Acho que dá para eu abrir outra instância aqui. Vamos lá, Writing. Isso aqui, qual que é a data? 1/12, né? Apesar de que no ano passado eu estudei pouco, esse ano que eu estudei muito mais, porém, eu escrevi mais no ano passado. Eu vou retomar as minhas redações. 1/12 do ano passado. Espera aí. Tô confuso. Aqui. Não, não, não. 1/12, né? Não. Pronto, pronto. Então, assim, se eu posso ir para o jogo de Racing Letters por aqui. Veja, exatamente todas as correções aqui é mais rápido que o computador, mas não está didático, não está viável esse jogo. Então vamos ver o que fazer sobre isso. Esse aqui, né? Então, aí que tá. Aqui eu posso até aumentar a intensidade das correções, mas eu acho que isso seria raro. Eu posso diminuir um pouco, eu posso diminuir muito. Aqui, se eu fosse fazer one shot, especificamente para essa redação, eu ia botar aqui, eu reduzi muito. Mas como, para ilustrar melhor, eu vou colocar, só reduzir um pouco. E depois eu posso aplicar uma segunda vez, se for o caso. E aqui uma coisa interessante, eu posso ajustar o original. Eu não quero gastar muito tempo, tomar muito tempo de vocês explicando, mas rapidamente, né? Como que eu reduzo a quantidade de correções para ficar mais didático? Tem duas formas. Uma é eu deixar algumas coisas com erros mesmo, deixar vários erros passarem e só corrigir alguns dos erros, de preferência os erros mais importantes, que do ponto de vista de aprendizagem são mais importantes de corrigir. Essa é uma forma. Se eu não marcar isso aqui, se eu não ligar isso aqui, se deixar desligado, é isso que vai fazer. Ele vai corrigir menos e deixar erros. Mas tem outra forma. A outra forma seria de eu corrigir algumas coisas na versão original para que tenha menos coisas para corrigir na versão corrigida, certo? Então eu faço uma pré-correção. E aí eu consigo ter. Aí, assim, a desvantagem é que eu perdi a minha versão original. Vai estar menos reconhecível a minha versão original. Com um porém que a gente está salvando isso em banco. Então, futuramente, a gente vai poder recuperar todas as versões originais, originalíssimas. Né? Como que era o Victor Hart quando ele começou a estudar alemão. A gente vai ter isso em banco. A gente vai poder recuperar. Mas no momento, para eu visualizar do jeito que está a plataforma hoje, eu vou perder isso. Em compensação, a versão correta vai estar totalmente correta. Eu não vou deixar nenhum erro passar. É isso, acabei explicando com detalhe. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou ajustar a original e reduzir um pouco
o peso das correções. Aí ele vai levar, não sei, talvez uns 30 segundos para reprocessar essa redação aqui e me propor. Ah, não foi bem mais rápido. Olha, como já ficou legal. Eu já gostei. Ainda bem que eu não diminui mais ainda a intensidade das correções. Né? Acho que ficou de um bom tamanho. E ele, então, a versão original está relativamente corrigida. Pode já ver aqui algumas diferenças com o original aqui e o original aqui. E, portanto, é uma correção muito mais didática, né? Mas ainda uma versão final totalmente correta. Então, vamos lá. 1º de dezembro do ano passado. Tem que mudar aqui o escopo aqui. Pronto. Agora sim. E agora se eu for aqui pro jogo, agora viu, né? Viu esse jogo aqui. Já é uma forma incrível de eu revisar algumas correções importantes da minha redação. Não todas, porque muitas já foram corrigidas, mas várias. Então aqui, NN, KANE. Ok. Bom demais. É isso. Eu não vou fazer vários aqui igual eu fiz com os outros, só porque eu acho que não precisa, né? Mas acho que deu para vocês entenderem a ideia. Aí, para os nossos usuários, né? Então, principalmente Sam, Tam também, espero que continue sendo usuário nosso. Vocês podem usar isso à vontade. Eu só peço para... Porque, assim, tem um custo, né? Cada correção que a gente faz custa alguma coisa pra gente. Não é super caro, mas se tiver muitos registros igual eu, para corrigir todos os milhares de registros, custa um pouco. E então faça só se vocês forem realmente aproveitar, né? Se e quando forem realmente aproveitar para os jogos, para estudar as lições. Mas fiquem à vontade, podem fazer. Eu mesmo vou corrigir 100% porque eu sei que eu vou estudar tudo. Eu vou estudar tudo, eu vou jogar na minha maratona de alemão, eu vou jogar os jogos bastante. E no dia a dia agora eu vou incorporando os jogos nos estudos, já que eu vou ter meu conteúdo primoroso agora, né? Bem primoroso. É isso. Obrigado por assistirem até o final. Giovanni, a gente vai conversando, né? Mas eu vou falar aqui para todo mundo, porque é interessante. A gente vai trazendo muita dessa inteligência para outros momentos, para melhorar a qualidade das correções na hora da aula, no processamento da lição para depois. E eu acho que eu vou programar no futuro próximo algo que eu ainda não planejei certinho, mas algo no sentido de, na própria lição, eu ter opção de reprocessar aqui mesmo. Né? Então, terminei a aula, vim para minha lição, ele fica pronto rápido, mas eu tenho como ou deixar isso funcionando de forma automática, ou deixar isso funcionando de forma manual, que ele faz uma primeira versão da lição e depois ele prepara uma segunda versão da lição aperfeiçoada. Então, Giovanni vai ajudar particularmente nas primeiras partes, né? De correção, mas com melhor acurácia durante a aula e o reprocessamento e a correção de redação. Inclusive, eu já estou com um novo prompt, modelo, abordagem, que eu acho que vai dar bom para a primeira correção das redações. Então, as redações é um caso em que isso não vai ser necessário. Só vai ser necessário para conteúdos antigos. Para redações novas, não vai precisar de ajustes, porque elas já vão sair com uma correção didática. Provavelmente, depois a gente dá a opção para o usuário, mas provavelmente de início, enquanto a gente não estiver dando mais opções para o usuário, a gente vai ajustar o original. Preservar a versão original do aluno, mas fazer um pré-correção para permitir esse resultado que eu mostrei, né, de ter uma correção
perfeita, uma versão perfeita aqui, tá perfeito, mas a correção é didática, não é pesada demais. É isso aí, estamos juntos. Obrigado pela assistência. Bons estudos.